Vamos falar agora da Lei de Segurança Nacional utilizada contra opositores. CBN Conexão Brasília, com Rômulo Pinheiro. Muito bom dia, meu amigo Rômulo Pinheiro, tudo bem? Muito bom dia, meu amigo Israel. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio CBN Amazônia Belém. A Lei de Segurança Nacional sendo utilizada contra opositores, Rômulo, explica pra gente. Pois é, meu amigo, nessa última semana chamou atenção aqui no mundo jurídico e também nos grandes meios de imprensa a declaração do youtuber Felipe Neto, declarando que o presidente Jair Bolsonaro era genocida em razão da condução das políticas públicas de saúde no país, e chamou mais atenção ainda o próprio youtuber Felipe Neto demonstrando, logo uma semana depois, ser intimado pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro para depor sobre a prática ou suposta prática de um crime contra a Lei de Segurança Nacional. E isso de certa forma, teve um impacto grande na imprensa, mas nos últimos anos, no governo Bolsonaro, por exemplo, o número de inquéritos abertos com base na Lei de Segurança Nacional cresceu 285% comparado aos do governos Dilma e Temer. E isso chama a atenção muito porque a Lei de Segurança Nacional, de 83, ainda é da época do regime militar. E ela, a ideia da Lei de Segurança Nacional é proteger o Estado brasileiro de ações que possam lesar ou colocar em perigo a integridade territorial ou a soberania nacional. Dentre esses aspectos, também estão incluídos o regime democrático de direito, o Estado federativo, e aí que entra a grande polêmica, e a pessoa dos chefes dos poderes da União, ou seja, presidente da República, do Senado, da Câmara e do Supremo Tribunal Federal. Então, nos últimos anos, a partir de 2009, por exemplo, 2019, por exemplo, já houve uma série de decisões polêmicas utilizando-se da Lei de Segurança Nacional. O mundo jurídico, então, já há muito tempo, discute a questão da constitucionalidade dessa legislação, porque, em muitos casos, ela é utilizada pelos governantes, ainda mais pelo nosso atual, por exemplo, vem sendo muito utilizada para tentar calar opositores. Então, nós tivemos o caso do youtuber Felipe Neto, que expressou opinião e aí foi intimado. Nós tivemos o caso no último dia 18 de 5 manifestantes em Brasília e puseram uma faixa Bolsonaro genocida e também foram levados à Polícia Federal. E o debate reacendeu aqui em Brasília, porque no último mês, por exemplo, a Lei de Segurança Nacional também foi acionada para a prisão do deputado Daniel Silveira, aquele que nós comentamos algumas semanas atrás aqui mesmo na coluna. E se levantou essa discussão se a lei estaria sendo aplicada de maneira incorreta, ou mesmo que ela não pudesse ser aplicada. No caso do youtuber Felipe Neto, o filho do presidente Bolsonaro, o Carlos Bolsonaro, acabou recorrendo ao artigo 26 dessa lei, que classifica como crime caluniar ou difamar o presidente da República. E, logicamente, que no desfecho dessa história, o Felipe Neto foi intimado e recorreu à Justiça do Rio de Janeiro, que determinou que esse inquérito fosse arquivado, tendo em vista que não é competência do delegado de Polícia Civil essa análise, sim, da Polícia Federal. Mas isso reacendeu um debate muito grande sobre a lei, sobre o uso dela e sobre a questão histórica, já que ela foi e ainda é um resquício dos regimes autoritários, ou do regime autoritário da década de 60 a 80. E lógico que a partir dessas discussões todas, tomou um amplo debate no mundo jurídico e dentro do próprio STF. O próprio ministro Ricardo Lewandowski, ao final dessa semana agora, em uma live, já indicou que o tema será objeto de debate na Corte. Existem duas ações de partidos políticos, uma do PTB e uma do PSD, discutindo a constitucionalidade dessa lei, e o Supremo muito provavelmente vai ter que se deparar com essa questão, lembrando que o relator dessas duas ações que discutem a constitucionalidade da Lei de Segurança Nacional
sob a relatoria do ministro Gilmar Mendes. Ele mesmo, Gilmar Mendes, que também foi vítima, na verdade, foi serviço passivo, né, digamos assim, no mundo jurídico, de uma ação, porque no passado, recente, ele informou que também na política pública de saúde estavam levando ao genocídio de pessoas. Então, no Supremo Tribunal Federal, já se tem entendimento, pelo menos de maioria dos ministros, que a lei precisa de fato ser revista. É importante lembrar que não há um consenso a respeito da sua inconstitucionalidade ou da sua parcial inconstitucionalidade, mas uma coisa certa dentro do Supremo Tribunal Federal hoje é que essa lei precisa ser reanalisada e será através dessas duas ações pelo ministro Gilmar Mendes. É bom lembrar, Jael, que essa lei ela foi recomendada pela Comissão Nacional da Verdade, em 2012, foi recomendada a sua extinção. Existem outros institutos legais aqui em projetos de lei para tentar declarar o que é crime contra a segurança nacional. O Supremo vai também abordar esse ponto na decisão que o Gilmar Mendes deve proferir na sua relatoria. E, na verdade, a união que se faz, ao caso do Felipe Neto e o do Daniel Silveira, até certo ponto errônea, porque no caso do Daniel Silveira, ele é membro do Congresso Nacional e prometeu até violência física mesmo contra o ministro Alexandre de Moraes e alguns outros ministros do Supremo. Daí ser um caso um pouco diferente dos demais. Mas veja que o debate é muito grande ainda, mas a certeza é que essa lei será revista e, ante o uso expressivo nos últimos anos desta legislação, a tendência é que esses inquéritos sejam automaticamente suspensos. A Defensoria Pública da União, então, entrou com pedido no próprio Supremo de suspensão de todo e qualquer inquérito aberto com base nessa Lei de Segurança Nacional. A ideia, então, da Defensoria Pública, e expressada pelo defensor, é que, eventualmente, há um risco de confusão do o que é segurança nacional e o que é crítica política. E lá, logicamente, se entende que nesses casos, pelo menos nesses últimos casos, ela está sendo utilizada com difícil finalidade, com certeza. Tá certo, Rômulo. A gente vai continuar acompanhando com você aí nos bastidores do Judiciário Federal os desdobramentos de questões como essa. Rômulo Pinheiro, nosso colunista, diretamente de Brasília, fazendo Conexão Brasília aqui conosco. Muito obrigado, Rômulo. Muito obrigado, Jean. Muito obrigado a todos. Até a próxima terça. Até a próxima terça-feira, agora 11 horas e 19 minutos. No próximo bloco, a gente volta com Gestão Empresarial, com o colunista Valfredo de Farias. Boletim Amazônia. Entregar os